bem treinada para enfrentar qualquer situação. Isso que é o mais importante. 11h44, CPI na Santa Casa de Carmópolis de Minas. Vereadores e prefeitura cobram transparência nas contas da unidade de saúde que atende pelo SUS lá em Carmópolis. A instituição diz que não tem que prestar conta porque é uma instituição particular. Então, por que está querendo dinheiro público então? Essa é a pergunta. Com isso, sobram o quê? Reclamações, porque a coisa lá não está nada boa não, veja aí. A Santa Casa é o único hospital conveniado ao SUS na cidade e por mês faz, em média, 1.700 atendimentos de baixa e média complexidade. Mas há alguns anos, a unidade se tornou alvo de uma série de denúncias, envolvendo, entre outros problemas, reclamações de pacientes por causa da qualidade dos serviços. Falta bastante médico. Assim, o atendimento tem dia que, não, péssimo. A direção da Santa Casa também foi acusada de má gestão, porque desde 2013 não faz a prestação de contas ao município. Os responsáveis pela unidade se justificam. Nós estamos desde 2013 sem nenhum tipo de convênio, contrato com a prefeitura. Se exigir a prestação de contas dentro do contrato, dentro de uma cláusula contratual, a gente pode prestar essa conta. Porém, essa prestação de conta ela tem que vir toda baseada em formas de prestar essa conta, porque nem todos os gastos que a gente tem dentro da Santa Casa, eles são separados. Por exemplo, um consumo de oxigênio que eu tenho aqui hoje, eu tenho uma rede central. Eu não consigo te direcionar quanto que vai para o pronto-socorro, quanto que vai para o restante da Santa Casa. A situação do hospital despertou a desconfiança dos vereadores e uma audiência pública foi feita na Câmara Municipal de Carmópolis de Minas. Depois de receber várias denúncias, os parlamentares abriram uma CPI para investigar o caso, principalmente por causa da suspeita de desvio de recursos. A denúncia partiu de dentro da Santa Casa, onde funcionário me procurou dizendo que a Santa Casa estava recebendo os repasses do município em dia e que eles estavam com salário atrasado, até médicos, inclusive uma médica questionou isso para mim. Só da Prefeitura de Carmópolis, a Santa Casa recebe quase R$236 mil por mês. A falta de transparência sobre o uso dos recursos também está sendo questionada pela Secretaria de Saúde. Preciso dar essa transparência para a população mediante no serviço que é prestado. Então eu vejo com grande veemência que precisa ser prestado conta, que isso a população exigiu isso na última audiência pública. Com a instauração da CPI na Câmara, os vereadores da administração da Santa Casa apresentasse documentos sobre a situação financeira do hospital, mas a unidade se negou a repassar os dados. Os parlamentares entraram na justiça para ter acesso às informações e aguardam uma decisão. O Ministério Público já foi notificado a respeito das denúncias sobre a situação da Santa Casa. Em nota, a promotoria afirmou que aguarda a conclusão do trabalho dos vereadores para ter acesso ao resultado da CPI e depois deve fazer uma investigação complementar para saber o que está sendo feito o que chega ao hospital. Para a direção da Santa Casa, a CPI é ilegal. Eu consultei os nossos advogados que faz a assessoria jurídica nossa e ela é ilegal, eu não posso, eu como provedor, eu não posso estar fornecendo coisas da Santa Casa. Como nós somos uma entidade privada, a Câmara não tem autonomia para construir uma CPI aqui dentro. A gente, hora nenhuma, a gente se nega a mostrar nenhum tipo de documento, mas a gente não vai fornecer um documento para quem não tem legitimidade de estar averiguando esse documento. Mas este advogado, especialista em direito público, diz que os vereadores têm poder para investigar a Santa Casa e afirma que o hospital não deve se negar a ceder nenhum documento. Todo aquele que movimenta dinheiro público, seja de que natureza for, deve prestar contas. O que tem que ser tratado nesse caso não é a natureza privada, da entidade, no caso da Santa Casa, é a natureza do dinheiro público. Os vereadores exercem uma função pública, uma função de fiscalização, estão amparados pela Lei 1079 de 51, que entrega a eles o poder de fiscalizar próprio de uma autoridade judicial, próprio de um juiz. Então eles vão agir nesse caso com o poder que a lei lhes estabelece e podem fiscalizar
toda situação que envolva recurso público. A Santa Casa afirma ter uma receita de R$305 mil por mês, mas diz que os gastos passam de 350 mil. De acordo com a direção, o déficit é resultado da falta de reajuste no repasse da prefeitura e já reflete na situação da unidade. O prédio está cheio de rachaduras, tem problemas na pintura e no telhado, mas não há dinheiro para reformas. A conta de luz não é paga há mais de 3 anos. Nós estamos priorizando as coisas que são emergenciais. Aquelas que, como sabe, pode dar rasteiro no sentido popular, igual a CEMIG, a gente está fazendo, né? Porque eles não podem cortar a conta de luz. Mas não é saudável para nós estar aí com 3 anos de conta de luz sem pagar, tendo essa dinheirama com o poder público municipal sem repassar para a gente. A prefeitura nega que tenha dívidas com a Santa Casa. Não reconhece essa dívida, nós repassamos, né, de acordo com o parecer judicial, os 235 mil, como eu havia dito antes, regularmente, né, sem atrasos, cumprindo então essa ação judicial. O valor dos repasses da prefeitura para a Santa Casa também vai ser analisado pela CPI. Nós estamos querendo a transparência, né? Se o dinheiro não está sendo suficiente que está sendo passado, a gente precisa para sentar, para cobrar do secretário que está precisando de repassar mais alguma coisa. Então, para um atendimento melhor da população. É isso que a gente espera, né? Os vereadores esperam terminar as investigações da CPI ainda neste ano para esclarecer como o dinheiro está sendo aplicado na Santa Casa. Várias pessoas ligadas ao hospital já estão sendo ouvidas. Com certeza essa investigação que quer dizer que não é para punir alguém, não é para sacrificar alguém dos gestores da Santa Casa. Com certeza essa investigação vai trazer bons frutos para a Santa Casa lá, como os gestores, para a administração lá, como com certeza para a população camaupolitana. Enquanto isso, quem depende do hospital acompanha as investigações e cobra melhorias na unidade. Eu acho que precisa resolver muito essa situação, porque tem épocas que é muito difícil. Tem gente que chega aqui reclamando demais. Bom, 200 e tantos mil reais não é um valor baixo. Carmópolis não é uma cidade muito grande. Se a verba não é o suficiente, não é justo saber onde é que está o rombo? Vamos pegar como exemplo o São João de Deus aqui em Divinópolis. É particular também, mas recebe dinheiro público, recebe doação, recebe verba do Estado, recebe do governo federal, recebe emenda parlamentar, recebe da prefeitura. Mas enquanto não abriu a caixa preta, a coisa não melhorou. Enquanto não colocou gente competente para administrar de forma realmente que precisa, profissionalmente, as coisas não melhoraram no São João de Deus. E hoje é o que é. Tá do jeito que tá, graças a Deus, as coisas caminhando. E eu fico muito triste quando vejo administradores, por exemplo, de uma Santa Casa, que sobrevivem, sim, na maioria com dinheiro de prefeitura, doação da população, verba parlamentar, dizer que não deve prestar contas, mesmo que não esteja na lei. Mesmo que não esteja, mas está, né? Tá lá. Inclusive o advogado que nós ouvimos não tem ligação com nenhuma das partes. É um advogado aqui de Divinópolis, um dos mais renomados da região, que entende tudo de direito público. Mas a situação da Santa Casa de Carmópolis é a mesma de vários outros hospitais aqui da região, onde eu já falei que estão sendo usados politicamente, onde não deixam entrar, não abrem a caixa preta. Vou citar o Hospital São Carlos de Lagoa da Prata, que está a mesma coisa. A mesma coisa. Médicos sem receber, estrutura deficitária, gente reclamando de atendimento, a prefeitura cobrando prestação de contas, a promotoria diz que não tem que prestar e fica nessa situação. É a mesma coisa. Enquanto não colocarem gente competente para administrar esses hospitais, seja a Santa Casa, nesse caso aqui, ou em qualquer outro hospital que presta serviço para o SUS, o que tem você ser transparente? Quem não deve, não teme. Se você recebe uma verba de dinheiro público, se sou eu o administrador do hospital, eu vou sentar com o prefeito, nós temos esse gasto aqui, ó. Gastou isso aqui com agulha, isso aqui com oxigênio, isso aqui com médico, isso aqui com pagamento. Não dá, prefeito. Eu não consigo manter, porque nós sabemos, eu já falei aqui, a tabela do SUS, ela é defasada.
Se o hospital for viver só com atendimento do SUS, ele quebra. Porque o SUS paga muito pouco por atendimento, por consulta, por exame. Não consegue sobreviver. Agora, se quem administra não tem consciência, eu acho que o prefeito está mais do que certo mesmo. Não dá para ficar enfiando dinheiro onde você não sabe para onde que o dinheiro vai. Dinheiro público tem que ter zelo com ele. Tem que ser bem empregado. Hospital, seja ele qual for, não sei a situação, mas não pode ser usado politicamente como cabide de emprego. Nós sabemos, conforme falei, tem muitos por aí. Ó, tivemos casos em Bom Despacho. A prefeitura teve que intervir. Teve uma intervenção lá. O prefeito bateu no pé, né? Bateu o pé e foi lá e entrou no hospital. Tem coisa errada aí, mas alguns lugares não deixam. Citei agora há pouco o exemplo de Lagoa da Prata. A prefeitura também conseguiu uma intervenção. A promotoria não deixou. Barraram. Enfim, a gente não sabe o que acontece. E é isso que nós precisamos. Transparência. Em tudo nessa vida, principalmente política. Principalmente quando envolve essa situação assim. Tem que ter transparência. A população que infelizmente está pagando o pato, mas a Câmara está fazendo o trabalho dela, tem que investigar sim. A Prefeitura tem que saber para onde está indo o dinheiro e o serviço tem que melhorar. Agora, se não der conta não, fecha as portas, entrega para a Prefeitura. Tenho certeza que tem muito prefeito por aí que vai assumir o serviço e as coisas melhoram. Porque, vou voltar a repetir, usar unidade de saúde, principalmente aquelas que atendem pelo SUS, politicamente, e para empregar alguns onde o dinheiro está indo pro ralo, esse tipo de coisa ninguém mais admite. Ninguém. Ou pelo menos nós não devemos admitir. Penso assim. 11h55, setembro chegou, minha gente. É o